Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente está diante de um diagnóstico de câncer lobular mamário. Então fica nesse vídeo que eu vou tentar de maneira simplificada falar um pouquinho sobre o carcinoma lobular invasivo. Olá, eu sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgiã oncológica com dedicação à oncologia mamária e saúde das mamas, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o carcinoma lobular invasivo. Bom, quando a gente fala em invasivo, já vem um medo que envolve as mulheres, pensando que será que está invadindo tudo, será que invadiu outros órgãos? E a palavra invasivo não quer dizer isso. Eu explico a diferença entre tumor invasivo e tumor in situ nesse link antigo aqui do card, clica nele se você quer entender essa diferença, mas se não, vamos seguir falando um pouquinho sobre o carcinoma lobular mamário. O carcinoma lobular invasor da mama é o segundo tipo mais frequente de diagnóstico de câncer de mama. Ele vai se representar de todos os diagnósticos de câncer de mama aproximadamente 15% dos casos. Ele é mais comum nas mulheres já na fase da pós-menopausa, principalmente em mulheres acima de 60 anos. Na avaliação do patologista, ele é caracterizado por células menores e arredondadas. O tumor lobular invasor da mama tem origem nas células epiteliais dos lóbulos mamários, lá onde há a formação e secreção do leite. Eles são divididos em grupos de variantes. Normalmente, o tipo clássico lobular mamário é o mais comum e representa 60% dos diagnósticos lobulares, mas existe também variantes mistas, que entre essas variantes mistas a gente tem o diagnóstico dos tumores lobulares pleomórficos, que costumam ter um padrão mais agressivo de crescimento. Vamos trazer algumas palavras complicadas, mas tentando explicar por que é tão importante a avaliação do especialista nos carcinomas lobulares da mama e ter uma consulta especializada para fazer o diagnóstico de um tumor como esse. A perda da coesão das células é uma característica dos tumores lobulares da mama, pela falta da expressão de uma proteína chamada ecaderina, que ocorre entre 60% a 100% dos casos de tumores lobulares da mama. Mas o que esse palavreado todo significa na prática? Que a falta dessa expressão da ecaderina e essa falta de coesão, na verdade, impede a formação de conglomerados celulares e temos, nesses casos, a menor frequência de formação de nódulos palpáveis. Então, na rotina do especialista, a presença de nódulos palpáveis no contexto de tumores lobulares da mama não é comum nos casos iniciais e a gente pode ter dificuldade aumentada de encontrar esses tumores nos exames de rotina das mulheres. Não é uma regra absoluta, mas quando a gente está diante de um diagnóstico de tumor lobular invasivo, é mais comum que a gente encontre o resultado de imunohistoquímica do subtipo molecular relacionado aos tumores luminais, mamários e de baixo grau. Você não faz ideia do que é uma imunohistoquímica? Já clica aqui no link do card em que eu explico o papel de esperar a imunohistoquímica e qual o papel do resultado da imunohistoquímica quando a gente fala em tratamento do câncer de mama. Como eu falei para vocês anteriormente, é difícil fazer o diagnóstico dos tumores lobulares da mama nos momentos iniciais. Eles costumam se apresentar no momento do diagnóstico com tumores maiores, mais extensos e com uma tendência à multifocalidade e multicentricidade. O que isso significa? Que tem normalmente mais focos na mama no mesmo exame e eles podem estar em lugares inclusive distantes da mesma mama. O padrão das metástases, quando presentes também no carcinoma lobular, é diferente do padrão do tumor ductal mamário. O tumor ductal mamário também é chamado do tipo não especial, que é o mais comum. Os tumores lobulares mamários, quando causam metástases, tendem a ter um padrão diferente de metástases mais comum para órgãos peritoneais, para o abdômen, para a cavidade abdominal, então dentro da barriga, e também para órgãos do sistema digestivo e reprodutor. Comum metástases para ovários nesse contexto de tumores lobulares da mama. Então, o cuidado no estadiamento e nos exames que a gente faz no início do diagnóstico para tumores lobulares tem que ter um olhar diferente dos tumores ductais. Então, algumas características dos tumores lobulares invasivos diante do especialista precisam ser especiais, tanto para a gente fazer esse diagnóstico, como eu falei para vocês, é mais difícil a gente ter um nódulo palpável e a gente pode ter falhas no rastreio para esse padrão de tumor, com necessidade muitas vezes de incluir como um padrão ouro nesse contexto a ressonância magnética para aumentar a sensibilidade do diagnóstico dos tumores lobulares, e isso vai ser individualizado pelo seu especialista. Mas quando a gente fala em tratamento, já temos poucas mudanças em relação ao tumor lobular mamário. O tratamento vai seguir o mesmo padrão
do câncer de mama do tipo ductal ou do tipo não especial, como a gente chama atualmente. Então, os tumores lobulares da mama também vão passar por uma decisão de cirurgia conservadora ou retirada completa da mama, apesar de ter um padrão maior de multifocalidade, multicentricidade, ou seja, de múltiplos focos na mama. Isso não é uma contraindicação de cirurgia conservadora no contexto do tumor lobular. É claro que vai ser individualizado conforme a segurança de cada caso pelo especialista. Mas então, mulheres com tumores lobulares da mama podem sim passar por cirurgias conservadoras da mama, a depender do seu caso, ou por mastectomias, e podem ou não precisar de terapias sistêmicas, como a quimioterapia, por exemplo. E isso tudo vai depender do momento do diagnóstico e do estadiamento inicial da sua doença. Em resumo, os tumores lobulares da mama são de mais difícil diagnóstico pelo seu comportamento nos exames de imagem e também o cuidado no estadiamento e pesquisa de metástase tem que seguir um padrão um pouquinho diferente dos tumores ductais do tipo não especial. Mas o tratamento segue no mesmo padrão do tratamento do câncer de mama, com a individualidade de cada mulher, e as chances de cura são altas, principalmente quando a gente faz o diagnóstico no momento inicial da doença. Gostou desse vídeo? Acompanha também lá no meu Instagram o nosso espaço de saúde das mamas, em que eu abro caixinha de dúvidas semanalmente para dúvidas das pacientes. E cuide-se!